Olá, caro telespectador, Lucas aqui e seja muito bem-vindo. Se você já passou por uma faculdade de engenharia de software, engenharia de computação, ciência da computação, ou você está passando por uma universidade dessas e você já teve uma matéria sobre projetos de software, provavelmente você já deve ter visto diversos tipos de documentos diferentes que você pode utilizar para tentar descrever o seu software em diversos processos de desenvolvimento dele. Um deles que você deve ter visto é esse daqui, o documento de arquitetura. Pode ver que ele tem alguns detalhes, ele tem algumas coisas interessantes que você pode colocar. E um outro documento que você deve ter visto também é esse daqui, um documento de requisitos. Esse me acompanhou por bastante tempo. Pode ver que ele é extremamente detalhado, ele tem uma capacidade de descrever o seu software de uma maneira dos mais mínimos detalhes. Ele é cheio de coisas, cheio de detalhes, cheio de coisas para você ter que descrever, para você fazer nesse tipo de documento. E dentre esses, você deve ter visto vários outros tipos de documentos também, que devem ter sido apresentados para você. Agora, se você já teve que preencher um documento desses, eu digo construir, de fato, ter que fazer um documento desses sobre um software que você estava fazendo, principalmente se for aquele documento de requisitos, você deve saber a quantidade de trabalho que é preciso para você conseguir preencher um documento inteiro daqueles. A quantidade de trabalho, de energia que vai só para fazer o documento. Às vezes vai mais energia para construir aquele documento do que para fazer a aplicação, dependendo da aplicação. E pior do que isso, eu não sei se você já teve que utilizar isso no seu ambiente de trabalho ou se você já quis utilizar um tipo desses documentos no seu ambiente de trabalho, porque daí você deve ter descoberto que dá bem mais trabalho, não só para você escrever ele, para você elaborar esse documento, mas até mesmo para que você mantenha ele atualizado depois, durante o desenvolvimento, que é algo que você deveria fazer, mas que geralmente não acontece. Porque é muito difícil justamente de manter um documento desses sempre atualizado de acordo com as mudanças que acontecem no software. Fato é que esses documentos, muitas vezes, quando você preenche eles, quando você faz eles, seja por alguma questão de acadêmica, de aula, de matéria, ou no espaço de trabalho, principalmente no espaço de trabalho, muitas vezes o que acontece ele vira um documento de gaveta. O que é um documento de gaveta? É aquele documento que você constrói, elabora, gasta muito tempo fazendo ele, imprime ou, sei lá, envia por e-mail para o seu responsável, seja um professor, seja um cliente. Ele olha, bate o olho, dá uma lida assim, fala, beleza. Aí você pega esse documento, se ele estiver impresso, por exemplo, guarda ele numa gaveta e pronto, já era. Nunca mais você vai utilizar, nunca mais você vai atualizar. E se não desse para ficar pior, ainda tem o caso em que você assume algum projeto legado de alguém que, por exemplo, estava desenvolvendo um sistema dentro de uma empresa, parou de desenvolver, ou enfim, aconteceu esse fluxo de trocar de mão um sistema que estava sendo desenvolvido e agora quem é o responsável é você, e a pessoa anterior mantinha um documento desses, e aí você vai lá para tentar entender do que se trata aquela aplicação. Daí você pega o documento de requisitos principalmente, lê ele inteiro, até entende como é que deve ser, como é que funciona a aplicação, só que daí você vai lá olhar o código-fonte e tá tudo diferente. Tá tudo diferente do que estava naquela documentação, justamente porque a pessoa também não manteve aquele documento atualizado. E isso acontece. O fato é que fazer esse tipo de documentação, seja ela qual for, utilizando esses modelos, principalmente clássicos, é algo extremamente chato, é algo moroso, é algo que dá muito trabalho. E só que aí tem uma verdade que pode ser um pouco difícil de aceitar, e que talvez você tenha que engolir, mas que é a seguinte: documentar é algo importante. Mais do que isso, documentar é algo necessário. Documentar o seu software, fazer uma documentação, uma descrição daquilo que está acontecendo no software. E aí você me pergunta, mas por que se ninguém vai utilizar? Bom, enfim, a verdade é, quando você documenta um software, você entende justamente qual que é o objetivo dele, principalmente nas fases iniciais que você está fazendo, construindo aquele software, naquela fase de elaboração do software. É importantíssimo que tenha uma documentação, para que você entenda aquilo que vai ter que ser desenvolvido, quais os requisitos que você vai ter que atender, qual que é o objetivo de tudo aquilo. Existe toda essa importância quando você faz uma documentação. E além disso, quando você documenta um software e você realmente elabora uma documentação para aquilo,
Você está gerando valor para aquele software. Você está deixando ele mais valioso. Porque você está fazendo algo além do que simplesmente programá-lo, simplesmente construí-lo. Você está gerando algo que é valioso, algo que tem uma explicação, algo que gera uma profundidade maior. Isso aos olhos do cliente gera valor. Ele percebe o quão motivado, o quão inserido no contexto você está, o quão bem você entendeu o problema dele. É algo importantíssimo nesse sentido, porque gera um valor tremendo para o software. Mostra que ele não é só uma ferramenta simples, só um monte de linhas de código, não. Existe algo que explica ele, que mostra como ele funciona, que documenta ele. Isso gera muito valor. E aí você volta e me diz a mesma coisa que você já tinha me dito antes. Mas é muito chato, é muito moroso, é muito trabalhoso, é difícil de manter atualizado. Ok, ele me ajuda quando eu estou começando a fazer o sistema, quando eu ainda nem comecei a programar, ele me ajuda muito a entender. Fazer diagramas e ilustrações e não sei mais o que, escrever parágrafos enormes explicando e fazer uma lista extremamente detalhada dos requisitos e tal, etc. Me ajuda para começar, mas depois já é algo inútil. Não vai gerar tanto valor assim, não sei o que. Você pode vir com esse monte de objeções, de dificuldades com relação a isso. Mas é para isso que eu estou aqui hoje, para te dizer que existe uma forma de documentar que inclusive pode substituir todos esses outros modelos escritos, descritos, cheios de textos e parágrafos, que é um modelo que pode realmente salvar você agora, se você não conhecer esse modelo ainda, que ele é chamado modelo de documentação C4. Provavelmente você não viu esse modelo no mundo acadêmico por dois motivos. Primeiro, porque ele não é muito acadêmico, e depois porque ele não é um modelo muito antigo, ele é um modelo bastante recente até de documentação. E ele usa uma maneira de documentar bastante visual, bastante com figuras simples, assim, quadrados, textos curtos, setas. E a funcionalidade dele é como se ele fosse um mapa. Imagina assim, quando você pega e abre, sei lá, Google Maps ou Google Earth, né? Quando você pega assim, bem de longe, olha o planeta todo, consegue ter uma visão do planeta inteiro. Se você vai dando zoom, você chega e consegue ver um continente. E se você continua dando zoom, você chega e vê um país. Depois você vê um estado. Depois você vê uma cidade. Você consegue aproximar tanto até que você chega no nível que você consegue ver, ter a visão de uma rua específica. É mais ou menos assim que funciona o modelo C4 de documentação. E ele resolve ainda um outro problema, porque assim, quando a gente fala de diagramas, desenhos relacionados à documentação de software, e a gente remete a regras de UML, por exemplo, a gente vai encontrar, se você pedir para alguém desenhar, para fazer, sei lá, um diagrama de classes, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, a gente vai encontrar diversos problemas de estilo, de definição mesmo, de definir o que é um quadrado, o que é um círculo, o que é enfim, as formas muitas vezes não seguem um padrão específico. Quando você vai olhar o desenho, um diagrama de um software, ele pode ser completamente diferente de outro. As setas podem ter um significado diferente, é difícil de você estabelecer um padrão, até porque também existem muitas regras. Quando você olha, você consegue encontrar regras diferentes do mesmo padrão. Então, assim, existem diversas dificuldades quando você quer desenhar um diagrama de um software, seja lá qual for esse diagrama. E o modelo C4 resolve isso também, porque ele tem uma forma de você desenhar, de representar as coisas graficamente extremamente simples. Você vai ver só. Vamos ver um exemplo na prática de como é que seria documentar um sistema com esse tipo de metodologia, para que você entenda o que eu estou falando, de como é que ele funciona mesmo. Vamos utilizar um exemplo que é utilizado, que foi feito pelo próprio criador dessa metodologia, o Simon Brown, e ele utiliza a ideia de como seria, por exemplo, um sistema bancário para dizer como é que seria feita a documentação desse sistema. Vamos ver como é que funciona, então, com esse exemplo prático. Mas antes, a primeira coisa que você precisa entender, mesmo antes de ver qualquer desenho, é que ele é um modelo organizado em camadas. Ele é dividido em 4 camadas principais. Uma primeira camada onde você representa o contexto do sistema. Uma segunda camada onde você representa os containers, ele usa esse tipo de nomenclatura, containers. Um terceiro nível onde você... nível ou camada, né? Um terceiro nível onde você consegue ver
justamente os componentes, e um último nível que é relativo ao próprio código. Se você colocar isso, ver assim, o próprio nome desses níveis, dessas camadas, você tem que é o contexto, container, componente, código. São 4 Cs. Por isso que é chamado de metodologia C4. Né? São os 4 Cs que representam, que têm capacidade de representar um software de maneira completa. Então vamos lá ver como é que funciona na prática. Esse desenho aqui é a representação de como seria o primeiro nível do sistema, que é o contexto do sistema. O objetivo aqui nesse primeiro nível, nesse primeiro desenho, é representar onde que esse sistema vai estar inserido, o que tem ao redor dele, quais sistemas que ele usa, quais sistemas que ele depende, quem que vai utilizar esse sistema, quais são os usuários. E não é muito importante que você detalhe muita coisa não. A ideia aqui é entender justamente esses pontos, né? O que está ao redor desse sistema. E você já pode notar também, olha só como a notação é simples, é fácil de entender. São apenas setas ligando caixas e dentro das caixas você tem um título e uma breve descrição de cada coisa. Você não precisa colocar regras ou ideias já de como é que vai ser a comunicação entre esses sistemas, quais os protocolos que vão ser utilizados. Não, é só o sistema no meio, os outros sistemas e usuários ao redor que vão estar envolvidos no funcionamento desse sistema como um todo. Então, bem no meio você só tem um grande quadrado que é o sistema que você vai desenvolver em si. Né? Ou no caso do exemplo, o sistema bancário, o Internet Banking System. Agora, imagina assim, como é que seria se eu pegasse nesse bloco, pensando naquela ideia de mapa, né? Como seria se eu desse um zoom justamente naquele bloco ali de sistema bancário, que estava bem no meio do sistema. Vamos ver como é que ia ficar. Esse é justamente o nível de container. Olha só, percebe como que o nível de detalhe aumentou aqui. Nesse nível, a ideia é que você represente justamente o que o sistema tem. Quais são os componentes, os containers que fazem parte desse sistema. Assim como nesse exemplo que você está vendo aí. O sistema, ele, como um todo, ele tem uma versão web, um aplicativo mobile, ele tem um banco de dados e ele tem um servidor comum. E você pode ver também como que esses containers eles estão ligados tanto entre si, como também aos serviços externos, que eles já foram descritos também no passo anterior. E aqui sim pode ser interessante você colocar um pouco mais de detalhe, como por exemplo, sim, como que acontece a comunicação entre esses serviços, entre esses containers, quais que são as tecnologias que vão ser utilizadas em as tecnologias utilizadas para desenvolver cada um desses tipos, desses containers que são chamados assim, né? Mas ok, então mantendo ainda a ideia de mapa, com todos aqueles containers lá, o que acontece se eu pegar um daqueles containers e der um zoom nele, para ver o que tem dentro dele? Por exemplo, se eu pegar aquele container que tinha de API, o que acontece se eu dar um zoom naquele container? O que eu vou enxergar? E aí a gente entra no próximo nível, que é o nível de componentes. Olha só como é que ia ficar. Agora sim você consegue descrever dentro de um container quais que são os componentes dele, ou seja, quais que são os requisitos, as responsabilidades, o que ele tem que fazer, quais que são as funcionalidades dele. Tá vendo como o nível de detalhe, o nível de profundidade está aumentando? Ele fica algo muito mais específico. Você já consegue ver todas as funções da API desse sistema bancário que a gente está utilizando como exemplo, né? Todas aquelas funções que ele vai ter que resolver e como elas se relacionam com as demais partes do sistema, com as outras funcionalidades, com aquilo que está ao redor do sistema mesmo. Até mesmo aqueles quadrados que estavam lá no começo, no nível superior de contexto. Você consegue ver como que tem que ser essa comunicação, como que vai funcionar, tudo que vai ter que acontecer. E agora está faltando ainda um último nível de zoom que você poderia dar, que seria o equivalente à visão de rua, né? Que seria você pegar um daqueles componentes e der zoom. E aí você ia chegar no último nível, que é justamente esse nível de código, de implementação. Só que assim, esse é um nível extremamente opcional e na verdade ele não é nem recomendado que você faça ou que você se esforce para tentar representá-lo. A não ser que seja algo assim muito complexo dentro da aplicação, seja um dos componentes que tem a maior complexidade, maior dificuldade de abstrair, de entender, de explicar. Aí sim pode ser válido você fazer. E de novo, é opcional. Mas geralmente é algo que você não faz, tá? Mas vamos entender como é que seria, por exemplo, se a gente pegasse na API
e desse um zoom lá no mainframe, naquele bloco de mainframe, como é que seria a representação? Olha só, seria mais ou menos assim. E aqui já não são mais aqueles blocos bonitos, aqui é o ML puro. Mas mesmo aqui, nesse tanto nível de detalhe, não é interessante você descrever nessa representação de diagrama de classes? Não é interessante você descrever funções, variáveis, etc. Não, é interessante que você coloque o mínimo possível. No caso, que você somente coloque o nome das classes, descreva elas e como é que vai ser o relacionamento entre elas, né? Vazias, sem tanto detalhe. Isso é suficiente para que gere um entendimento de como deve ser essa parte do sistema, de como é que deve funcionar, de como é que as classes vão se comunicar entre si. E esse é o modelo C4 de arquitetura de software, de documentação de software. Veja que ele consegue detalhar o sistema como um todo, por mais complexo que ele seja, né? Um sistema bancário. Ele consegue detalhar esse sistema de uma maneira extremamente simples, de uma maneira que é fácil de você compreender, que é fácil de você entender o que está acontecendo. Além disso, se um outro desenvolvedor, por exemplo, pega para tentar entender como é que funciona esse sistema, ele bate o olho ali e já consegue entender com muita facilidade, de uma maneira bastante visual, clara, rápida, de como que funciona tudo aquilo, de como é que funciona esse sistema. E não fosse suficiente, é um tipo de visualização que ajuda até o cliente. Ele mesmo consegue bater o olho e entender do que se trata o sistema, quais outros sistemas que estão envolvidos, quais são as funcionalidades dele. É algo muito simples e tão direto que ajuda todo mundo que está envolvido na produção daquele sistema. Agora, uma das dicas do criador desse modelo de documento, o Simon Brown, é que você não utilize, que você fuja de fazer esse tipo de desenho de software utilizando aqueles softwares de desenho, por exemplo, Visio, Draw.io, Whimsical, bom, tantos outros. Que você não faça isso, que você não utilize softwares de desenhos. Por que ele fala isso? Primeiro, porque geralmente nós programadores não somos nenhum tipo de designer para ficar desenhando esse tipo de gráfico, desenhando esse tipo de coisa, não é o adequado. E depois, porque é muito mais interessante que você utilize uma ferramenta que te permita gerar esse tipo de figura utilizando código, utilizando linguagem mesmo, algum tipo de linguagem de tipagem, igual é o HTML, por exemplo. E ele fala para você fazer isso, principalmente porque você consegue manter um versionamento dessa documentação muito mais simples, é muito mais fácil de você manter ela atualizada. Você não precisa se preocupar com o design, onde é que vai ficar cada caixa, cada quadrado, cada seta, porque a linguagem já trata isso para você e já gera uma figura para você. E você pode até manter isso junto com o repositório do código, porque daí facilita o acesso à documentação, facilita você manter atualizado, facilita até você de lembrar você de atualizar essa documentação, de você manter ela sempre bem correta e de acordo com aquilo que está sendo desenvolvida. Então, fuja justamente desse tipo de abordagem, de tentar desenhar isso na mão e busque alternativas que te permitem fazer isso utilizando algum tipo de linguagem, alguma forma de tipagem mesmo. Uma dessas ferramentas que permite você fazer exatamente o modelo C4 é a C4 Builder. É uma ferramenta, que eu vou colocar o link na descrição, uma ferramenta de linha de comando que ela já gera um template do modelo C4, em código mesmo, e te permite codificar como é que vai ser, como é que vão ser os gráficos, como é que vão ser as imagens, utilizando uma linguagem chamada PlantUML, ou PlantUML, não vou saber como é que é a pronúncia correta, mas e é uma linguagem extremamente simples, é algo muito fácil. Quando você pega, bate o olho e abre um modelo de documento, você só vai seguindo o fluxo, não requer nenhum tipo de conhecimento prévio, é algo assim bastante fácil de você seguir e já sair produzindo os seus gráficos. E ela é uma ferramenta muito legal, porque ela já gera para você os gráficos em diversos formatos. Ela pode gerar em imagem, se não me engano. Ela forma também em Markdown. Se você vai colocar esses arquivos em um repositório tipo o GitHub.
porque daí você consegue ver isso com bastante facilidade, bastante rápido. Ela também gera PDF, ela gera um modelo de um site como se fosse uma wiki também, e te permite fazer não só os gráficos, mas colocar algum tipo de descrição, algum tipo de texto, se você achar interessante. É uma ferramenta bastante completa, bastante interessante, bastante fácil de utilizar, para você já sair fazendo esse tipo de documentação com o modelo C4. E se você gostou e ficou bastante interessado mesmo nesse tipo de modelo, eu recomendo que você assista a palestra do criador dela, que é o Simon Brown, em que ele explica justamente esse modelo de documentação. Ele explica com mais detalhes, ele fala algumas das coisas que eu falei aqui, mas é interessante que você assista para que você tenha esse entendimento mais amplo, mais detalhado de quem fez, de quem criou isso. Não só isso, que você também veja o site desse modelo. Eu vou colocar esses links todos na descrição para facilitar para você. Mas tem o site onde é que ele explica em todos os mínimos detalhes como que funciona esse método de desenvolvimento, esse método de escrita. Ele responde algumas perguntas, ele vai muito além daquilo que é o comum, e ele explica muito bem como é que funciona. Inclusive tem a versão traduzida em português brasileiro, que também tem o link aí na descrição, para que você veja, leia e aprenda de fato, se aprofunde mais em como fazer esse tipo de documento. Então, com esse modo de documentar, resolve tantos dos problemas anteriores quando você pensa naqueles outros modelos de documento, fica algo muito mais leve de se levar, fica algo muito mais simples de você construir, algo mais simples de você abstrair, de você conseguir entender. É algo que você pode utilizar para demonstrar e mostrar para o seu cliente, algo que ele tem mais facilidade de entender também, pela simplicidade. É algo que você consegue manter atualizado sem muito esforço, sem muita dificuldade, se você seguir as sugestões aqui ditas. E, além disso, você consegue gerar um valor tremendo para o software, que é o valor que uma documentação gera quando você se empenha para fazer isso. Então, é uma solução incrível, completa, perfeita, um modelo C4 de documentação de software. Essa é a minha sugestão para você aqui hoje, eu espero que você tenha gostado e eu acredito que você pode começar a empregar esse tipo de modelo a partir de hoje nos seus sistemas, nos seus softwares. Mas o que eu tinha para dizer para você é isso. Se ficou alguma dúvida, por favor, utilize os comentários. Eu estou disposto a te responder da forma como eu puder e eu vou ficando por aqui. Até mais.